Hari Ki Irini, eu sou Pablo Felipe, você está no canal do Aleph ao Ômega. Estamos iniciando o estudo do texto grego do Evangelho segundo Marcos, Katamarkon. Hoje com a perícope do capítulo 1 ao do versículo 1 ao 3, princípio do Evangelho. Então nos diz o texto: Arhi tu Evangelho Isu Christu iu tu feu. Os gegrapte en tis profites idu, ego aposteloton angelomu prosopus os katakevasi tin odon su en frosten su. Phoni vontos enti erimo, et massa ten odon kirio, e fias piiti tas trivus aftu. Pois bem, a ideia aqui é, como temos feito com o texto hebraico, analisar versículo por versículo. O texto que eu vou utilizar é o texto Receptus. Não é propósito nosso trabalhar com crítica textual, mas apenas a gramática e um pouco de exegese para ajudar aqueles que já têm aí algum contato com o grego, já sabe o alfabeto, as regras básicas, para começar a ter uma fluência na leitura e na compreensão das Sagradas Escrituras. Então, com esse objetivo, vamos começar no versículo 1. Arhi tu evangelho isu Christu iu tu feu. Então, nós temos aqui, arhi é um substantivo, significa início. Essa ideia, vamos dizer, básica, início. O primeiro lugar, também com a ideia de autoridade, uma chefia, principado, príncipe. Ok? Então, dentro desse campo semântico, nós temos todas essas possibilidades, mais algumas, conforme o contexto. Mas aqui está se referindo ao início no sentido, conforme alguns estudiosos, sentido temporal, é o começo, o início de algo aqui, certo? Essa palavra está no nominativo, ou seja, você vai encontrar no dicionário nesta forma aqui, que é a forma, vamos dizer assim, básica do substantivo do grego, ou nominativo, está no singular e é uma palavra feminina, ok? O princípio em português é masculino, em grego feminino. Tu evangelho. Então, nós temos aqui um artigo e a palavra evangelho, que por sua vez está no genitivo, ok? Ela está, no caso, genitivo. No dicionário, no léxico, possivelmente você vai encontrar, e normalmente é assim que funciona, a palavra na forma nominativa. Então, você vai encontrar evangelion. Evangelion. Aqui começando o genitivo, tem um artigo para definir, tu evangelio. Então, essa palavra, muito conhecida, a gente poderia passar aí, fazer um estudo todo um estudo acerca da palavra, do vocábulo evangelho, não é o objetivo aqui. Vamos trabalhar com o básico, que é a ideia de uma boa notícia, né? Notícias agradáveis, notícias boas ou alegres. E de forma técnica, ao longo aí do início da igreja primitiva, a palavra tomou a ideia da narrativa, da história, da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo então o Evangelho, né? Mas aqui então é a notícia boa, a boa notícia, que está no genitivo, que está se referindo, daqui a pouco nós vamos ver aqui na próxima frase, na próxima oração, a pessoa do Senhor Jesus. Aqui é um genitivo objetivo, já vou falar sobre isso, tá? A palavra está no singular, ela é neutra, não é nem masculino nem feminino, é neutra. Isu Christu iu tu feu. Então, nós temos a expressão aqui, Jesus Cristo, Isu Christu iu tu feu. Você vai percebendo, quem sabe você não tem tanto contato com o grego, as terminações, ó, u, 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 tu, evangelho, isso demonstra o caso, a forma da palavra. Então, aqui no caso é o genitivo, certo? Então, vai continuando, né? Ius, isso, Christu, iu, tu, feu. No nominativo, você vai encontrar o nome do nosso Senhor, nos léxicos, assim, Isus, Isus, ou seja, com sigma no final. Christos, ou seja, Cristo, Messias, Machia, ungido, do hebraico, Machia. Ios, filho, Theos, Deus. Então, nós temos aqui Jesus Cristo, Filho de Deus, está no genitivo objetivo. O que isso significa? Uma das formas de se interpretar, traduzir o genitivo no sentido que se refere
ao objeto direto de uma ação. Então, aqui é o evangelho de Jesus Cristo, mas não o evangelho que Jesus Cristo pregou, certo? Mas o evangelho acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, o evangelho aqui é objeto direto, certo? Do evangelho, isso, Cristo, é o objeto direto da ação de evangelizar de Marcos. Porque Marcos, e nós vamos analisar o conteúdo deste evangelho, você vai perceber que ele trata da pessoa, dos feitos, dos atos do Senhor Jesus Cristo. Muito embora alguns que vão entender aqui que esse genitivo ele também poderia ter um duplo sentido, ser objetivo e subjetivo, o que em algumas gramáticas chama de genitivo plenário, ou seja, na mente de Marcos haveria um duplo sentido, tanto o evangelho acerca de Jesus Cristo, sentido objetivo, quanto o evangelho que o Senhor Jesus Cristo trouxe, a boa notícia que ele trouxe, ele pregou, ele anunciou, subjetivo, ok? Mas aqui temos então essa forma, arri tu evangelho Iesu Christu iu tu feu. Versículo 2. Os gegrapite intis profites, idu ego apostelo ton angelo mu pro prosoposu. Os kataskevasi tin odon su enfrosten su. Então, nós temos aqui uma afirmação de Marcos acerca deste evangelho, que ele está relacionado a algo escrito nos profetas. Alguns textos, manuscritos, vão trazer no profeta Isaías. Mas, como eu disse, aqui não é a ideia de analisar a crítica textual, o texto, os manuscritos. Vamos aqui trabalhar com o texto receptus. Então, como está escrito nos profetas. Então, esse como está escrito nos profetas, ou conforme está escrito nos profetas, está relacionado ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui esse advérbio, os, como, tal como, conforme, comparativo. Então, a ideia é como, ou conforme, certo? Gegrapte. Gegrapte é o verbo escrever, conjugado. A forma básica do verbo, você vai encontrar no dicionário essa forma, grafo, que é primeira pessoa do indicativo, certo? Eu escrevo, certo? Grafo, eu escrevo, da presente do indicativo, primeira parte. Primeira pessoa, perdão, no presente do indicativo. Essa é a forma básica. Ele está conjugado aqui como gegrapte, ok? Ou seja, ele está aqui no indicativo perfeito. O tempo aqui é perfeito, e no grego, o tempo verbal, ele está preocupado mais com o aspecto, a forma que a ação é realizada, do que com o tempo, diferente do português. Então, está no perfeito, está no passivo, porque é algo que é escrito, não que está escrevendo, mas está escrito, é passivo. E terceiro singular, ele, ok? Então, como está escrito, gegrapte, ok? É interessante porque aqui essa ideia do perfeito, ele traduz uma continuidade. Nós vamos encontrar algumas vezes no Novo Testamento essa expressão, esse gegrapte, se referindo às escrituras sagradas, e de uma forma muito interessante o perfeito aqui é utilizado para trazer a ideia justamente dessa autoridade das escrituras, que foram escritas, mas permanecem sortindo efeito. Então está na forma intensiva do perfeito, enfatizando justamente esse valor permanente da mensagem divina, gegrapte, que em português normalmente é traduzido para o tempo presente. Ocorre essa expressão 67 vezes no texto bíblico, certo? Só em Romanos 16 vezes. Então, gegrapte. Então, está gravado, está escrito intis profites. Intis profites. Então, nós temos aqui entis, ou seja, uma preposição que, quando está seguida do dativo, traz a ideia de em, no. Então, no profeta, ou nos profetas, que aqui está no plural, profites. Profites, então nós temos aqui a palavra na forma básica, profites. Então, profites, aqui profites, profeta, ou seja, o vidente, aquela pessoa que tem um relacionamento com o Senhor e traz a mensagem dele, e também, no sentido técnico, descrito também muitas vezes no texto como as escrituras proféticas do Antigo Testamento. Então, por exemplo, Jesus diz, como está escrito nos profetas,
ou conforme ensinado nos profetas, certo? Que é o sentido aqui do texto. Então, se referindo a alguns profetas que serão citados aqui, especificamente Isaías e Malaquias, e também um trecho de Êxodo, certo? Essa palavra está no dativo, tá? É objeto indireto. Então, está escrito, conforme está escrito onde? Nos profetas, tis profitis, e plural, ok? Então, é importante você ir trabalhando, memorizando as terminações dos casos. Como aqui é uma palavra feminina, perdão, uma palavra no dativo, perdão, profitis, certo? Nós temos essa terminação aqui. Esse artigo tem essa terminação que é do dativo plural, ok? Pois bem, o que está escrito nos profetas? Então, começa a citação. Idu. Idu. Idu é uma interjeição. Na verdade, essa palavrinha ela deve ser memorizada porque ela aparece aí cerca de 200 vezes, como uma interjeição. Mas ela é uma forma do verbo ver, verbo perceber, um imperativo, no auristo médio. Então, normalmente traz essa ideia de eis, veja, olhe só, perceba, uma interjeição, que é o verbo idom. Então, você vai encontrar essa expressão aqui, ó, no vocabulário. Idom. Idu, então, é eis que, veja, perceba. Ego apostelo. Ego, a primeira pessoa aqui é o pronome, né? Eu. Ego apostelo. Apostelo. Então, a conjugação do verbo. O verbo é enviar. Enviar o quê? Especificamente, enviar um mensageiro, um agente, enviar uma ordem, uma mensagem, de onde vem a palavra apóstolos, ok? O enviado, o mensageiro. Está aqui na forma básica. Então, apostelo é o verbo. Está no indicativo, presente, certo? Na primeira pessoa singular. Ego apostelo, eu envio. Então, você percebe que a questão do envio está relacionado desde o princípio com o evangelho, ser um enviado, enviar uma mensagem, um agente. Olha que interessante. Ego em apostelo envia o quê? Envia quem? Ton angelon mu. Ton angelon mu. Novamente um artigo, certo? Eu vou procurar sempre colocar em azul o artigo. Pronomes pessoais em amarelo. Angelon. Angelon é a forma de angelos. Angelos. Aqui está no genitivo, perdão, no acusativo, que é o objeto direto aqui da ação. Envia o quê? Quem? O anjo ou o mensageiro. Essa palavra angelos é muito interessante porque ela significa mensageiro, mas muitas vezes ela é traduzida como anjo. E aqui nós temos uma citação de Êxodo 23:20, quando o Senhor diz para o povo de Israel que enviaria o anjo do Senhor à frente deles. Então, ego apostelo ton angelon mu. Mu é o pronome meu, ok? Está no genitivo aqui. Então, enviarei o anjo meu, o meu anjo, ou o meu mensageiro. Então, perceba que é uma citação de Êxodo 23:20, que lá no texto hebraico, normalmente a palavra malar traduzida como mensageiro, mas também como anjo, principalmente no contexto ali do Êxodo, malar. Então, tanto no hebraico como no grego, nós temos essa situação que essa palavra malar ou angelos, no caso do grego, pode ser traduzida tanto como mensageiro como anjo, ok? Então, o anjo do Senhor, lá em Êxodo, é muito interessante, aqui é citado como mensageiro adiante de ti, certo? Como veremos. Então, e do eis que, ego apostelo ton angelum mu, eis que envio o meu mensageiro, pro prosopouso, ok? Então, nós temos essa expressão, adiante de ti, né? Então, preposição pro traz a ideia de algo que está perante, está em frente, na frente, ou mesmo antes de. Também é importante memorizar, compreender, porque ela aparece 47 vezes. O substantivo aqui, prosopou, significa rosto. Então, literalmente, estou enviando a tua face. Estou enviando na tua frente, no sentido da tua face, do teu rosto. Então, rosto, semblante, face, com o pro, esse trabalho aqui, essa construção, prosopu. Então, antes, diante, está no genitivo singular. Então, você vai encontrar a forma básica, prosopon.
Aqui está prosopo. Prosopon, prosopo. Então, prosopo, su. Su, acabou que não ficou em amarelo aqui, mas deveria ter ficado. É o pronome. É a segunda pessoa, né? É o teu, tua, está no genitivo. Então, envio diante da tua face. É interessante que um pouco da exegese, né? Porque Êxodo 23:20 se refere ao anjo do Senhor indo adiante do povo de Israel. E Marcos aplica o texto em relação a Jesus, ao nosso Senhor, o evangelho do nosso Senhor Jesus, o qual, conforme está escrito nas Escrituras, está escrito o que lá? Eis que envio o meu mensageiro antes de ti, na tua frente. Então, o que se aplicava ao povo de Israel lá, Marcos aplica aqui à pessoa do Senhor Jesus. Muito interessante. Os kataskevasse, ok? Então, nós temos aqui um adjetivo pronominal relativo. Então, o qual, quem, que, o qual fará algo aqui. Kataskevasse. O que é kataskevasse? É a conjugação de kataskevazo. Então, você encontra essa forma aqui básica, kataskevazo, que por estar no futuro, o futuro traz uma ideia de uma ação cujo aspecto é indefinido, certo? Kataskevasse. Então, eis que envio, estou enviando, enviarei, ok? Kataskevasse, ou melhor, adianta para fazer o quê? Olha só o que significa esse verbo. Preparar, deixar pronto. Então, o qual preparará, o qual está preparando, o qual preparou. Então, o tempo para o português, a gente vai ter que trabalhar conforme o contexto. Mas o qual, normalmente se traduz aí, né? O qual preparará ou deixará pronto o caminho, ou está preparando o caminho. Então, e do ego apostelo ton angelomu pro prosopussu, os, o qual kataskevasse, preparará, deixará pronto o quê? Então, agora nós começamos uma citação de Malaquias. Então, enquanto, veja bem, vou pegar aqui, vamos marcar. Ton angelo mu pro prosopussu, então nós temos ego apostelo ton angelo mu pro prosopussu. Nós temos uma citação de Êxodo 23:20. Agora, Marcos já faz a ligação com Malaquias 3:1. Os kataskevasse tem odon su em próximo su, o qual preparará o caminho, o teu caminho, certo? Interessante, porque lá em Malaquias, esse caminho está se referindo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. O meu caminho, diz lá. Mas aqui está se referindo a Jesus. Então lá, o meu caminho, em texto hebraico, aqui está o teu caminho, se referindo ao Senhor Jesus. E aqui nós temos no texto recepto esse acréscimo em frostensu, que dá uma ênfase, né? Adiante de ti. Então, os kataskevasi tin odon su em em prosfen su. Então, o qual preparará o teu caminho adiante de ti. Olha só. Tom odon su, ou seja, aqui nós temos o artigo, né? E aqui o substantivo. Odon, que é o acusativo de odós. Odós é caminho, estrada, trajeto, quando Jesus diz que ele é o caminho, é odós, ok? Um caminho, estrada, um trajeto. Está no acusativo, porque aqui é o objeto direto da preparação. Preparará o quê? Está preparando o quê? O caminho, o teu caminho, certo? Como eu disse aqui, nós temos o pronome, que está no genitivo. E em prosfensu, novamente, o pronome. Perceba aqui que você vai acabar memorizando, né, os pronomes, as palavras que mais acontecem, mais ocorrem. Está no genitivo aqui. E aqui é um advérbio. Diante, em frente, na presença de. Então, enviarei o meu mensageiro adiante de ti para preparar o teu caminho na tua frente, diante de ti, na tua presença. Ok? Então, olha que interessante todo esse trabalho de citação de Marcos, usando aqui Êxodo 23:20 e Malaquias. Interessante, em Êxodo se referia ao povo de Israel, aqui ele aplica a Jesus, ao nosso Senhor. Malaquias se referia a Adonai, e ele aplica ao Senhor Jesus, e mais ainda, olha que interessante, no versículo 3, ao se referir aqui à citação de Isaías, capítulo 40,
a voz que clama no deserto, né, citada aí pelos 4 evangelistas acerca do ministério de João Batista, aqui a ênfase não é o ministério de João Batista, muito embora se refira a ele como mensageiro, mas a pessoa do Senhor Jesus, porque é o evangelho, o princípio do evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ok? Então diz aqui, Oni voontos enti erimo, etimassa tin odon kirio, e fias pietetas tribus aftu. Outra coisa interessante, talvez você já tenha um contato com o grego, eu estou tentando utilizar, logicamente eu não sou falante do grego, mas a pronúncia grega e não a pronúncia de Erasmus, ok? Que muitas vezes é o que se aprende aí no grego instrumental, na academia, na faculdade. Tá? Então, muito embora me perdoe quem fala grego, né? Eu não sou falante do grego, com certeza é um sotaque bem feio, bem ruim o meu, mas o objetivo aqui também não é falar em grego, mas o texto. Mas eu procuro seguir a pronúncia grega e não. Então, às vezes, você vai se surpreender aí, se você está acostumado com a pronúncia erasmiana, como dizem aí, científica, né? Então, phoni vontos enti erimo. Vamos lá. Phoni vontos. Então, phoni, certo? É a palavrinha significa voz, ok? Som, um clamor, um grito, ok? A palavrinha feminina, assim como voz em português é feminino, também no grego. Então, é um som, um clamor, um grito, uma fala, traz até muitas vezes a ideia, dependendo do contexto, de uma linguagem, um dialeto, mas o sentido básico, vamos dizer assim, é um barulho, um som, certo? Um som articulado. Então, traduzido aqui como voz, uma fala. Então, voz, aí vem o verbo, vontos, verbo esse que está no presente, certo? Mas é um particípio aqui. Então, a particípio é aquela ideia de um agente que está praticando a ideia da ação descrita pelo verbo. O verbo, na forma básica, é voal, certo? Perceba que aqui eu tenho a forma básica e aqui vontos, esse particípio, então, traz a ideia de alguém gritando, exclamando, proclamando, ok? Fone, vontos, voz que está clamando, voz que clama, voz do que clama, voz de um que clama, de alguém que clama, ok? Mas basicamente essa é a ideia, e aí a tradução fica a critério de cada um. Enti erimo, erimo. Então, nós temos em ti, novamente, aquela preposição seguida do dativo, no sentido de em ou no, em algum lugar, em algum lugar. Né? Em ti, erimo. Erimo, que é um local deserto, solitário, certo? Um ermo. Né? Erimo, olha só, vem para o português ermo. Erimo, ermo. Que está, por sua vez, no dativo como um objeto indireto aqui. Então, está gritando no deserto. Alguém está gritando no ermo. A forma básica é erimos. Perceba o sigma aqui, característico do nominativo. Erimo se torna erimo. Erimos, erimo. Funi vontos enti erimo. Então, nós vemos aqui a citação de Isaías. Veja bem, voz do que clama no deserto. Etimassate tin odon Kyrio. Etimassate. Olha que interessante. Nós temos o verbo etimazo, esse que está no imperativo, etimassate. O imperativo no tempo auristo, e se referindo aqui à segunda pessoa no plural, vós, vocês. Então, vocês façam o quê? Aprontem, preparem. Então, o verbo aqui, etimazo, é deixar pronto, preparar algo. Então, preparem, vocês preparem, façam algo, deixem pronto. Ok, então a voz está clamando no deserto. Deixem pronto, preparem o quê? Tin odon kyrio. Então, o objeto aqui, o acusativo é odon kyrion. E nós temos o artigo, né, definindo aqui. Então, odon, nós já sabemos, caminho, estrada. Aqui a palavra odon aparece novamente, apareceu lá no versículo 2, certo? Aqui, novamente aparece. Tim odon Kyrio. Então, o caminho, Kyrio, veja bem. Então, é a palavrinha Kyrios,
Kyrios, que está no genitivo aqui, certo? O caminho do Senhor, o caminho relativo ao Senhor, o caminho que se refere ao Senhor, certo? Kyrios, então, palavra extremamente conhecida e importante no grego, traz uma série um campo semântico bem amplo, com a ideia, primeiro, de um senhor, um dono, um patrão, um proprietário, mas também indo para a ideia de um soberano, também traz a ideia de poder, certo? E daí onde vem o uso para se referir à divindade. Assim como no português a gente usa senhor para uma pessoa de forma respeitosa, também usamos para dizer o meu senhor, alguém que manda em mim, certo? Mas também nos referimos a Deus ou uma divindade como senhor, certo? Então, no grego é a mesma ideia do Kyrios. E mais importante ainda, preste atenção, por favor, aqui se refere a o Senhor, Yahvé, do Antigo Testamento. Por que eu digo do Antigo Testamento? A expressão Yahvé, na verdade, é uma tentativa de se expressar o nome sagrado, o tetragrama, Yod-Re, Vav-Re. Então, quando no texto hebraico está o tetragrama, o texto grego traz no lugar Kyrios, certo? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque lá na citação de Isaías, ele está dizendo, prepare um caminho para o Senhor, para Adonai. Ele usa o tetragrama. E aqui, olha só, o tetragrama está sendo substituído pelo Senhor Jesus Cristo. Marcos aplica o que está sendo dito acerca de Adonai, lá em Isaías 40, para agora aplicar ao Senhor Jesus Cristo, demonstrando a sua fé e a sua declaração de que Jesus é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, Yahvé, tá? Kyrios. Então, Kim, Odom, Kiriu. Então, preparem o caminho do Senhor, ok? Se referindo aqui a Jesus agora. E fias, piite, tas, trivos, afitu. Olha, interessante. Porque lá em Isaías também nós temos a citação assim: façam caminhos retos para o nosso Deus, Eloheno, para o nosso Deus. Mas aqui não está faça caminho reto para nosso Deus, está para Ele, se referindo a Jesus, ou seja, Ele é o nosso Deus. Então nós temos aqui Ifias, piite, ou seja, nós temos aqui esse advérbio Ifias, certo? Que está no acusativo, a forma básica é ifes, Ifias, advérbio reto, direito, correto, verdadeiro. Então, algo reto, algo verdadeiro, algo correto. Então, faça correto, faça direito, faça algo correto, algo verdadeiro. Porque o verbo aqui, piite, é fazer. É um verbo muitíssimo utilizado no texto grego, certo? Piite, que é a conjugação de piel, certo? Então, você encontra essa forma básica no presente indicativo aqui, piel, eu faço, piite, aqui novamente imperativo, por quê? Etimassate está no imperativo, e aqui piite no imperativo. Faça, né? Façam, perdão, porque está também se referindo à segunda pessoa plural, façam, vocês, vós, façam, façais, né? Então, fazer, formar, construir, criar algo. Então, façam direitos, o quê? Tas trivos, afitu. Tas trivos, então nós temos o artigo aqui e o substantivo, ambos no acusativo, certo? Então nós temos aqui, olha só, tas trivos, acusativo, e fias, acusativo, porque ambos são objeto direto do verbo fazer. Vamos marcar aqui. Nós temos traz, tas trivos, juntamente com ifias. Você vai encontrar na construção das palavras, das orações, melhor dizendo, no grego, a ordem diferente do que se encontraria no português. Não? Porque no português nós vamos dizer o quê? Preparem caminhos retos. Aqui está. Se eu vou fazer uma tradução conforme a ordem, retos façam os caminhos. Então, isso não acontece só no grego, em outros idiomas, nós vamos perceber uma ordem diferente de verbo, substantivo, objeto direto em relação ao português. Então, aqui está dizendo tas trivos, no acusativo, objeto direto, assim como ifias, do verbo piite. Então, façam retos os caminhos ou as veredas, depende da tradução, porque na verdade trivos é um sinônimo de odós, com a ideia de caminho ou um trilho batido, uma estrada principal. Então,
é possível fazer uma distinção, mas na verdade, como ele está citando Isaías, Isaías está numa forma poética e na poesia hebraica, nós temos paralelos. Então, lá em Isaías você vai encontrar paralelos, vai encontrar caminhos com veredas, vai encontrar deserto em paralelo com lugar ermo. Então, por exemplo, você vai encontrar Midbar, lá na citação, que é deserto, em paralelo com Aravá, que é ermo. São sinônimos, na verdade, mas no português a gente traduz porque faz parte desse paralelismo do hebraico. Então, você vai encontrar caminho de Adonai, é Derer, certo? Mas você vai encontrar o caminho do nosso Deus, ou o vereda do nosso Deus, Messilá. Então, Derer em paralelo com Messilá. São sinônimos. Então, Odom e Trivos aqui são sinônimos. Então, na primeira, percebe que ele está falando a mesma coisa, né, nas frases. Ele está falando aqui, preparem o caminho do Senhor. Façam caminhos retos, façam retos os caminhos dele. Então, o paralelismo, a forma poética do hebraico, que aqui se aplica porque está sendo feita uma citação do texto hebraico. Então, Ifias, Piite, das tribos, Aftu. Então, tribos, sinônimo de Odós, caminho, trilho, batido, certo? Está no acusativo. É interessante porque trivos aparece apenas 3 vezes, veja bem, apenas 3 vezes no texto do Novo Testamento. E nas 3 citações de Isaías. Uma em Marcos, uma em Mateus, outra em Lucas. Então, somente aqui vai aparecer. O comum no grego é o odós, para caminho, para trajeto, odós, certo? E não tribos. Ok. Tá, as tribos, aftu, aqui nós temos um pronome, né? Aftos, ok? Que como está no genitivo dele, então o caminho dele. E o mais interessante, como eu mencionei agora há pouco, que no texto de Isaías, nós temos lá a palavrinha Eloheno. Então, prepare o caminho do nosso Deus. As veredas, façam retas as veredas do nosso Deus. E aqui, Marcos aplica a Jesus, dele. Então, novamente, vamos ler o versículo todo. Foni vontos ente erimo, ekmassa tetin odon kirio. Efias pietetas trios afto. Então, com isso, nós terminamos a análise desses 3 primeiros versículos. É o início de uma jornada com o grego. Espero que isso te ajude, pois o estudo da palavra nos edifica, nos fortalece. E o meu objetivo aqui primeiro é aprender, aprofundar no grego e também te ajudar. Fico aí à disposição para entrar em contato e vamos aprender juntos. E eventuais erros da minha parte, também estou aberto para aprender junto contigo. Se você percebeu algo aí, não se sinta de forma alguma impedido ou constrangido de me dizer, ó, melhor por aqui ou por ali. E vamos juntos nessa caminhada. Te peço também, se você gostou, nos ajude a divulgar o canal, nos ajude de forma que você possa, com seus comentários e observações, fortalecer para que em breve tenhamos aí um comentário de todo o Evangelho de Marcos, eventualmente de alguma das epístolas, conforme o Senhor for nos direcionando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estamos juntos em nome de Jesus.